tá aqui não, tá de férias. Senhoras e senhores, hoje nós temos a presença de Bola. Aqui, nóis que tá churrasco aí. em casa, ainda é esse slogan? Continua o churrasco em casa e na onde tiver casa a gente vai. É isso. Isamara, linda, 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 que nem mandou beijo pra nós ontem, ficou famosa, entrou no ar. Eu vou te falar um negócio, tá perdoada, viu? Eu vou fazer o recheio, como eu comentei, de abacaxi. Então, eu aqueci bem a panela. Eu vou colocar meio abacaxi pérola, ó, sem água, sem nada, né? Porque ele solta bastante água e já vai cozinhar bem. Então, eu aqueço a panela, coloco o abacaxi, ele em cubinhos, picadinhos, e vou pôr um pouquinho, 2 colheres de sopa de açúcar. Nossa, Vivi, mas se o abacaxi já tem bastante açúcar, carece? Colocar mais, carece. Por quê? O abacaxi, ele precisa ficar mais caramelado. Então, eu vou colocar um pouquinho de açúcar para ajudar a formar uma caldinha, tá? E também vou colocar 2 maracujás, tá? Só a polpa, né, de 2 maracujás. Você pode fazer com o suco que você gosta também, aquele concentrado. Mas o sabor é muito mais especial se você colocar a própria fruta, né? Ó, ele já começa a engrossar e formar uma caldinha. Eu deixo ele pensar aqui na vida mais um pouco, antes da gente colocar o maracujá. O maracujá, eu só vou colocar ele junto com o abacaxi e vou deixar ele cozinhando, porque ele até ele secar um pouquinho, ele demora, ó, como vocês podem ver, e ele vai soltar um pouquinho de água, né, também. Então eu vou pôr aqui o maracujá. Se o maracujá estiver muito grande, ou então muito seco, né, que sempre é um problema, você pode pesar a quantidade e calcular mais ou menos 1,5 xícaras de polpa de maracujá. 1,5 xícaras de polpa de maracujá. E vou deixar, ó, ele cozinhar bem no fogo alto, tá? Que é para ele engrossar melhor. Antes de eu colocar o leite condensado com o amido de milho, porque eu vou formar um creminho aqui. Então, o legal é você deixar secar bem essa fruta que você for usar, até formar quase um creme, uma geleia mesmo. Você vai sentir que ela vai começar a engrossar. No fundinho da panela, você já vai começar a sentir que ela engrossou, porque você vai conseguir visualizar o fundo da panela, né? Com a colher, ó. E aqui eu vou misturar agora um pouquinho com o fouet, porque o fouet, ele ajuda a não empelotar. Como a gente já começou a aquecer as frutas, não vai correr o risco de talhar esse creme. Então, o creme ele vai ficar bem bonito, gostoso, e até mesmo com o próprio amido, vai ajudar ele ficar mais grossinho, na textura certa, tá? Então, não precisa ter medo de talhar o creme. O segredo, é claro, é você colocar um pouquinho de amido, que eu vou colocar agora. Eu vou dissolver o amido em um pouquinho de leite, porque eu não sou boba, para garantir que ele vai ficar bem cremosinho, né? E o amido, ele ajuda, né, a deixar o seu creme mais brilhante, ele dá uma cor. É bem legal. Então, é uma receita fácil que você consegue adaptar com vários outros sabores de frutas que você gosta. Vou deixar engrossar mexendo com o fouet, para garantir que ele não vai ficar empelotadinho, né? Ó, o creme já tá pronto, já tá desgrudando do fundo da panela, tá vendo? Ele já tá ficando mais pesado, dá pra ver? Dá pra você sentir? Ele vai ficando na textura de um brigadeiro, sabe? É bem bom. E aí você pode usar esse recheio para bolos, para tortas, para rocambole, fazer aquelas tarteletes assim. É bem gostoso. Ou até mesmo fazer um pavê. Dá para fazer um pavê, fazer um creme assim em taça, né, com chantilly batido e colocar as camadas assim desse creme. É bem gostoso. Descolou do fundo já estou enxergando o fundo da panela, ele tá pronto. Vou deixar ele de castigo, pensando na vida alguns minutinhos,
que é o tempo da gente começar a fazer a nossa massa e levar para assar. A massa é muito simples, é como se fosse um pão de ló. Então, o que eu vou fazer? Eu já desliguei aqui o fogo, ó. E na batedeira, eu vou bater 4 ovos com 2 xícaras de chá de açúcar. Esse é o segredo para você fazer um rocambole. Eu sei que tem muitas receitas por aí que são feitas só com gemas, só com claras batidas, mas essa aqui não tem erro. É quase uma receita de um pão de ló mesmo, para você conseguir usar para várias receitas. Inclusive, se você quiser fazer um bolo caseiro ou um bolo de aniversário, você consegue usar essa mesma massa aqui. Deixo bater bem até ficar fofinho. E a mão, depois que eu bati os ovos, até eles ficarem bem cremosos, aí sim eu vou incorporando a farinha de trigo aos poucos, intercalando com a quantidade de leite. Bater a mão, Isa, até você consegue fazer à mão essa receita, mas o segredo é ficar bem aeradinho. Então, se você conseguir bater os ovos, ó, com bastante velocidade à mão e deixar ele bem cremoso, tudo bem, mas vai demorar um pouco mais, tá? Na batedeira eu vou deixar bater mais ou menos uns 5 minutinhos. Eu vou deixar batendo, não tem muito segredo, tá? É que eu precisava fazer mesmo o recheio primeiro, para mostrar para vocês, porque se a gente colocar o rocambole com o recheio quente... Alô. Eba, consegui! Bom dia, Oi, Isamara! Eu vou mandar um beijo antes de qualquer coisa pro pessoal do chat do YouTube. Então tá bom. E aí, Isamara, você gosta de churrasco? Tem alguma dúvida de churrasco, alguma coisa? Eu adoro. Fala aí, ó. Ô, Bola, Diga. você já viu aqueles campeonatos de churrasco na TV a cabo? Sim, são os campeonatos, literalmente os campeonatos americanos que existem, né? Mas ali é muito mais voltado para defumação, principalmente. É aqueles no chão que eu não tenho Não, nada. não. Os campeonatos que passam na TV fechada tudo mais são voltados para defumação. Não, é usado Costelinha, brisket, uma série de... É outro mundo de churrasco que Eu a não gente... conheço, não. a gente não... É outro mundo do churrasco, não vivencia isso, é verdade. Até as churrasqueiras deles são São diferentes. diferentes. São smokers, né? São Smokers. defumadores. Termostato, né? Tem uma série de O coisas. vocabulário Caras- pit smokers. As coisas meio... Os caras colocam sondas para saber temperatura interna de carne, tempo de cocção. É Aqui a muito gente louco. coloca a mão na churrasqueira. Esquentou, tira, tá bom? Exatamente. Você tem mais Churrasqueira alguma- rápida é 5 segundos. Você tem mais alguma dúvida, Isamara? Não, ele solucionou a minha dúvida, porque Então, eu tá tinha essa preocupação. Uhum. Não tem nada a ver, então, o churrasco americano mesmo com o brasileiro. Não, praticamente nada. Eles estão literalmente voltados para defumação. Eles fazem coisa de grelha, mas é muito pouco. Legal. Obrigado, Isamara. Um beijo. Obrigada, beijo, gente. Bom Beijo. E no bloco anterior, eu comecei a fazer o creme do nosso rocambole, porque é uma coisa, essa rádio, é uma sinergia, que é um negócio de doido. Vocês estão falando de churrasco e eu estou fazendo a sobremesa. Quer combinação mais gostosa? Muito bom. E abacaxi com maracujá é uma combinação ótima para você fazer recheios de bolos, de tortas e também de rocambole. No bloco anterior, o que eu fiz? Eu deixei cozinhar o creme, né, do nosso rocambole, coloquei o abacaxi, meio abacaxi pérola em cubinhos, coloquei 2 maracujás para cozinhar na panela até engrossar com um pouquinho de açúcar. Quando começou a engrossar, eu coloquei o leite condensado, misturei bem. Quando aqueceu, eu já coloquei o amido de milho diluído num pouquinho de leite, formou esse creme gostoso. Aqui eu já tenho uma forma que eu já deixei com papel manteiga, untada e polvilhada com açúcar. Você pode passar também o spray desmoldante, que é o que eu fiz. Eu passei o spray desmoldante, aí você não vai precisar colocar farinha, né? E coloca bastante açúcar. Por quê? A farinha de trigo corre o risco de deixar essa massa com aqueles pedacinhos de farinha branca. Então, na hora de você enrolar o rocambole para ele ficar mais bonitinho, o legal é você colocar sempre açúcar, tá? Pode pincelar aqui óleo, manteiga, margarina, mas é importante você colocar o açúcar. Na batedeira eu bati até ficar bem fofinho, ó,
4 ovos com 2 xícaras de chá de açúcar refinado. Deixei bater bem na batedeira e coloquei agora há pouco meia xícara de óleo, tá? Porque o óleo é a melhor gordura para você fazer rocambole, massas mais macias como pão de ló, porque ele deixa uma massa elástica, vai ajudar na fermentação. E o óleo, conforme ele for esfriando, esse bolo vai ficar sempre molhadinho, porque é uma gordura que não endurece quando você deixa em temperatura ambiente ou até gelado. Então, é uma ótima opção você colocar um pouquinho. E o segredo foi a gente bater os 4 ovos juntos, ao contrário das receitas que pedem para você fazer clara em neve, depois colocar as gemas aos poucos, para garantir que vai dar tudo certo. Os 4 ovos batendo na velocidade mais alta da sua batedeira. Se você quiser, pode fazer à mão, mas vai demorar mais. E com 2 xícaras de chá de açúcar, tá? Aí, agora eu coloco, aos pouquinhos, a farinha de trigo. Eu tenho 2 xícaras de chá de farinha de trigo, tá? Eu já peneirei, então você não precisa repeneirar na hora de colocar. E é só ir misturando aos poucos, antes de colocar para assar. Esse rocambole, ele vai render mais ou menos 2 unidades bem fininhas. Se você gosta daquelas versões de tronco, né, de Natal até, que tem muito sucesso nas padarias e confeitarias, você também pode fazer uma única forma, deixa ele um pouco mais alto e depois você enrola. Funciona também. Tem gente que gosta de fazer mais baixinho, né, em assadeiras, dividir em 2 assadeiras para ser mais rápido. O importante é o cozimento, né? A massa não pode ser uma massa muito líquida, nem muito macia, para ele não ficar com gosto de cru. Então, o legal é você dividir mesmo essa massa em 2 ou mais assadeiras. Misturei a farinha, agora eu venho com o fermento por último, tá? São 2 tampinhas de fermento, aquele biológico químico. Nessa massa eu não vou colocar nenhum tipo de sabor, tá? Mas você pode pôr, se você gosta, essência de baunilha. E o importante é espalhar bem na forma, para não ficar um lado mais fino do que o outro, mais baixinho do que o outro. Vou dar uma batidinha para tirar as bolhas e vou levar ao forno, tá? Vou levar ao forno 180 graus por mais ou menos 20 minutos. Aí a gente já consegue enrolar com ele ainda morninho, né? Eu vou aquecer aqui uma frigideira, vou fazer na frigideira uma cobertura rápida de chocolate enquanto a nossa massa está assando. Aqueci bem aqui a frigideira e vou colocar um pouquinho de manteiga, se eu achar manteiga aqui. Vou colocar uma colher de sopa de manteiga, 200 ml de leite de coco. Eu tô fazendo na frigideira só para vocês visualizarem melhor, tá? A textura desse creme, dessa cobertura. Mas vocês podem colocar numa panela também, não tem problema. Vou derreter aos pouquinhos, ó, e vou colocar o chocolate em pó, diluído com um pouquinho só de leite. E usando também o leite de coco, deixa um cheirinho bem especial. Então, você consegue colocar na assadeira que você tiver. O importante é forrar com papel manteiga, untar esse papel manteiga com um pouquinho de spray desmoldante ou então manteiga, polvilha em açúcar, que é para ele não grudar mesmo. Ele ainda tá morninho e eu vou passar um pouquinho de leite. Eu tenho aqui leite e um pouquinho de leite condensado, tipo uma caldinha, para ele ficar bem molhadinho e não correr o risco das laterais dele ficarem secas. Você passa bem esse caldinho de leite com leite condensado. Agora eu vou colocar aqui, espalhar, ó, o creme. O creme, ele tá morno, é importante ele não estar muito quente, para não correr o risco também dele ficar muito mole e você perder um pouco de altura do seu rocambole, tá? Se você quiser um rocambole mais alto, você tem 2 opções. Dividir essa massa e colocar um em cima do outro, né? Você enrola, depois pega esse rolo e coloca nessa outra parte da massa, o que eu acho mais difícil. Ou então, você pode enrolar do lado menor para lá, né? Deixa as laterais desse lado, então o lado maior a gente deixa de lado, ó, e eu enrolo daqui para lá. Se você quiser um rocambole mais comprido, para você cortar, fazer uma decoração diferente, como aqueles troncos natalinos, aí você pode enrolar do lado maior
para o maior, tá? O papel manteiga já vai soltando com facilidade. E ele ainda tá morninho. E a gente fez o nosso creme, ó, de chocolate para fazer uma cobertura. Mesmo se você colocar o papel manteiga, é importante você untar, viu? Não esqueçam de untar, porque corre o risco de grudar a massa, porque a massa fica muito molhadinha. E às vezes vai grudar porque a massa tá muito úmida, não porque a massa tá crua, viu? A minha assadeira retangular que a gente usou para assar, ela tem 35 centímetros, né, de comprimento. Então eu coloquei metade da massa, de 4 ovos, e levei ao forno. Ela ficou mais ou menos uns 18 a 20 minutos, quase 20 minutos. Uns 18 minutinhos a 180 graus. Importante, assim que sair do forno, você molhar com um pouquinho de suco de fruta. Pode fazer uma calda de caramelo, assim, bem levezinha, para você molhar, porque a lateral começa a ressecar. Mesmo você fazendo num forno elétrico, bem controlado, profissional, o segredo é esse. Tirou do forno, já passa a calda, que é para ele parar o cozimento. A calda, além de dar sabor, deixar molhadinho, vai ajudar você a modelar esse bolo. Então ele vai ficar mais maleável e mais saboroso. Hoje a Vivi fez um espetacular, meu amigo, rocambole de maracujá e abacaxi. Olha lá, Deus agora do céu. ela tá ali, o que ela tá passando? O açúcar, eu acho. Polvilhando um açúcar e uma calda ali, meu amigo. Olha lá. Ah, Vivi, não brinca não. Meu Deus do céu, pra você que tá ouvindo no rádio, você já ficou com água na boca, imagina a gente que tá assistindo. Ela tá jogando uma calda, agora eu acho que é de chocolate aquela calda. Mas é isso, um rocambole lindo de maracujá e abacaxi, acertei. Eba! Vai lá, procure a Vivi também, as mídias sociais, a Vivi Chef _ no Instagram.